Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 104. Um raio-x da filantropia comunitária. Bom, nesse episódio eu trarei áudios da Graciela Hopstein, diretora executiva da Rede Como A, e do Cássio Aoki, diretor da Ponte a Ponte, e ambos estavam envolvidos num estudo recém-lançado pela Rede Como A, link aí na descrição, e a gente vai falar mais sobre esse estudo. Basicamente procurou fazer um raio-x das várias organizações que compõem a Rede Como A e outras organizações que não estão na rede, mas que também atuam no campo da filantropia comunitária. Bom, para começar a conversa aqui, vamos lembrar, sublinhar que tem muitas expressões da filantropia no Brasil e no mundo, e que aqui no Brasil a gente tende a enxergar mais a filantropia corporativa, que está muito bem representada no tal do investimento social privado e lá no GIF. A maioria dos associados do GIF ainda se reconhece como um instituto ou uma fundação corporativa. Mas para além da filantropia corporativa, digamos assim, a filantropia abarca muitas outras expressões, muitas outras identidades, muitas outras práticas. E a filantropia comunitária é uma dessas. Então, quando a gente enxerga investimento social privado, ISP, e filantropia comunitária, a gente não deveria enxergar a mesma coisa. Tem algumas convergências, mas tem diferenças. A gente vai explorar um pouco mais elas aqui a partir do estudo que a Rede Como A lançou. Bom, a Rede Como A trata a filantropia comunitária como uma filantropia que transforma. Está no próprio slogan da rede aí, né? E, bom, sem entrar na discussão teórica, né? Que é uma discussão longa, é um conceito, enfim, tem bastante caldo aqui de discussão, mas a própria Rede Como A, né, no próprio estudo, ela demarca que filantropia comunitária é aquela que apoia com recursos financeiros iniciativas de grupos de base comunitária e movimentos sociais que atuam na luta pelo acesso e reconhecimento de direitos nas áreas de justiça socioambiental, direitos humanos e desenvolvimento comunitário. Então, basicamente é colocar recurso financeiro em grupos que estão mais lá na base da sociedade, que atuam com defesa de direitos, justiça socioambiental e desenvolvimento comunitário. Então, acho que para começar aqui o episódio, eu trago já o primeiro áudio aqui da Graciela Hopstein, diretora executiva da Rede Como A. Agradecer demais aqui a parceria. E ela conta um pouco as motivações da Rede Como A para produzir esse estudo. Então vamos escutá-la, depois eu teço alguns comentários aqui na sequência. A ideia de fazer o estudo, o mapeamento de organizações independentes que doam para a sociedade civil surgiu no contexto do programa Giving for Change, Doar para Transformar, da cooperação holandesa, que é um programa que está voltado justamente para a incidência, né, para poder de alguma forma, lutar por mudar algumas práticas na filantropia, especialmente no que diz respeito às relações de poder, a ter uma filantropia mais ligada às bases, mais ligada às comunidades, no que diz respeito ao reconhecimento do potencial das comunidades e também para a construção de agendas. Então, se nós queríamos fazer incidência, que foi realmente a possibilidade que nós tivemos para poder estruturar nosso programa de incidência na Rede Como A, nós precisávamos conhecer o campo, né? Conhecer quem eram as organizações independentes que estavam doando para a sociedade civil, além da rede, né? Além das organizações que já integravam a rede, porque nós sabíamos que existiam outros fundos que já estavam atuando, doando para a sociedade civil. Então, esse esforço esteve muito ligado a essa questão, a poder entender o campo, porque se nós queremos realmente mostrar a potência desta filantropia, como uma filantropia nova, diferente,
nova no sentido da energia nova, né? No sentido das agendas novas. Nós precisamos, de alguma forma, conhecer o campo, conhecer como elas atuavam, qual era a sua governança, para quem elas doavam, quanto que elas doavam, para que áreas temáticas, para que públicos, quais eram as suas estruturas de governança, como estavam conformadas as suas equipes, porque para justamente pensar em mudar a filantropia, precisamos conhecer que esta filantropia tem uma potência de mudar. Além do mais, este estudo nos permitiu identificar organizações que potencialmente poderiam entrar na rede, porque a rede tem a intenção de crescer, de se expandir, de somar mais iniciativas para justamente criar ali uma massa crítica capaz de poder criar novas narrativas para poder mudar o campo da filantropia no nível nacional, regional e internacional. Bom, acho que a Graciela trouxe bem aí, né? Qual que é a motivação da Rede Como A em fazer o estudo. Basicamente se nós queremos como rede fazer incidência para mudar as práticas da filantropia, como eu disse no início, tem muitas expressões da filantropia, é preciso conhecer, né, esse segmento. Afinal, quem está fazendo filantropia comunitária no Brasil, né? Quais são as organizações, para onde que estão indo esses recursos e etc. Então, o estudo é nada mais do que esse raio-x para que a gente possa ter uma fotografia mais realista, mais atualizada desse campo. Lembrando que a filantropia comunitária, né, como ela destacou, não é um campo novo. Já se faz isso muito a ver com a ancestralidade. Muito antes de se chamar filantropia, isso já era feito. O que ela coloca como novo é a energia que está sendo empregada e a visibilidade que esse campo vem conquistando, ainda bem, né? De constituição de um espaço como filantropia comunitária, como uma rede, etc. Então, conhecer mais organizações que, em tese, se enquadrariam dentro dessa lógica, né, também torna possível a própria rede como a expandir, né, trazer mais associados, se fortalecer e tal, além de outras redes que existem. E aqui eu abro um parênteses, na descrição do episódio eu trago como sugestão, depois de você terminar esse episódio aqui, você escuta um episódio do podcast Guilhotina, do Le Monde Diplomatique do Brasil, e lá eles entrevistam duas organizações que estão mapeadas no estudo da Rede Como A, que é o Fundo Babassu e o Fundo Dema. E lá eles mencionam que existe uma outra rede de fundos comunitários, sobretudo que atua mais na Amazônia. Então, para mostrar que esses atores estão se conectando, estão se fortalecendo, e isso é ótimo, isso é maravilhoso. Bom, voltando ao estudo. Então, a filantropia comunitária é aquela que nutre com recursos essa galera que está mais na base da sociedade. E esses recursos são repassados para quem, afinal? Ora, para iniciativas de grupo de base comunitária, movimentos sociais, com ou sem CNPJ, de diferente tamanho ou porte, diferente localidade. Acho que aqui começa a demarcar um pouco a diferença para o investimento social privado. E o que essa galera faz com esse recurso? Basicamente, eles se fortalecem como movimento, como organização, para incidir em agendas de direitos, de justiça socioambiental, de desenvolvimento comunitário, de dissidência política, de advocacy e tantas outras. Então é muito claro qual é o recorte de atuação, né? E aí acho que aqui tem uma diferença também, né? Que é, em geral, a área de investimento social privado evita um pouco alguns desses temas, sobretudo de minorias políticas, de incidência política. Então aqui começa a demarcar uma certa diferença da filantropia comunitária para o chamado investimento social privado. Bom, o estudo, né? Falar um pouquinho desse estudo. Link na descrição, recomendo muito. Tem um sumário executivo para quem não quiser ler na completude, mas recomendo muito, tem muitos dados interessantes ali. Então, o nome do estudo é Filantropia que Transforma, mapeamento de organizações independentes doadoras para a sociedade civil nas áreas de justiça socioambiental e desenvolvimento comunitário no Brasil. Então, uma realização da Rede Como A, foi conduzido aí pela Ponte a Ponte e com o financiamento da Inter-American Foundation, IAF,
e a aliança Giving for Change do Global Fund for Community Foundations. Então, tem um pool aí de organizações envolvidas. A gente já escutou aqui o áudio da Graciela trazendo as motivações, né, de fazer esse estudo. E além de mapear esses fundos independentes de justiça social, né, para que se possa ter um raio-x do setor, é importante também a gente jogar a luz aqui em quem está com a mão na massa, envolvido na filantropia comunitária e longe dos holofotes. Afinal, né, a filantropia que transforma, como a Rede Comoá coloca, implica quebrar pactos pré-existentes, né, baseado nessa lógica colonial, na lógica do patrimonialismo, do machismo, do racismo e por aí vai. E transformar o campo da filantropia de uma forma ampla passa por democratização de acesso a recursos, por capilarizar essa distribuição de recursos e conectar com a galera que está na base da sociedade, né? Então, esse é um pouco da, digamos assim, da intencionalidade política por trás do raio-x, né? E aí alguns achados oferecidos pelo estudo, acho que ele tem vários. De novo, recomendo a leitura, vale muito a pena. Mas antes da gente trazer alguns números do estudo, vou dar uma pincelada em alguns números, eu vou trazer aqui um áudio do Cássio, da Ponte a Ponte, que foi quem liderou aí a parte da execução do estudo, ele com uma equipe ampla aí. E aí eu pedi para ele contar um pouco de achados, dividisse com a gente achados que ele considera interessante no estudo. Então, ele trouxe alguns, vamos escutar o Cássio e eu comento na sequência. Bom, acho que foi um processo de aprendizagem, né, ao longo de 2 anos, que foi o planejamento até a publicação do mapeamento. E foi muito bacana porque, diferentemente de outras produções que a gente fez anteriormente, essa parceria com a Comoá foi realmente uma parceria, né, em que, desde o início, toda a cocriação dos instrumentos, dos processos foram colaborativos, até a parte final. Eu participei muito da redação do documento final, trocas de referência, sugestões de leitura. Então foi muito bacana porque da nossa parte da Ponte a Ponte, nós também aprendemos muito nesse processo. Por exemplo, eu até mencionei no lançamento, eu estou escrevendo agora um texto falando sobre as diferenças entre localização, que é um tema quente, que vem sendo falado muito no Norte Global, e decolonização na filantropia. Eu acho que a gente ainda tem um longo caminho para atingir a localização, que diria a abordagem decolonial da filantropia. E eu basicamente entrei, me inteirei, mergulhei nesses conceitos a partir da produção desse relatório final, do documento final. Então tem um lado que eu destaco, que é da aprendizagem de 2 anos desse processo cocriado, mas também tem na interlocução com as pessoas, as organizações mapeadas. Eu acho que eu destaco muito a questão do tempo, o tempo das pessoas, o tempo dos retornos. A gente teve nesse mapeamento de tudo, desde questões de desafios relacionados à conexão, à comunicação como um todo, né? Por exemplo, com algumas lideranças que estavam em campo na Amazônia, né, profunda. A gente teve aí que o segundo maior em termos geográficos, né, território foi a região norte do Brasil, e nós buscamos ativamente isso. E teve esse processo de a gente se adaptar ao tempo que não necessariamente é o mesmo tempo da pressa, da entrega, do corre dos grandes centros, no caso principalmente São Paulo, né? São Paulo e Rio, como há mais no Rio, e a Ponte mais em São Paulo. Bom, alguns destaques que o Cássio trouxe aqui é a lógica de um processo de construção, de realmente aprendizado, de diálogo, e não algo mais top-down, né? Acho que isso é bacana e isso reflete no fator tempo, né? Que é, eles imaginavam um estudo que durasse menos tempo e o processo durou muito mais tempo, porque é isso. Você precisa respeitar o tempo das organizações que estão mapeadas no estudo para que elas, de fato, possam se engajar, participar ativamente do processo, né? Um outro ponto que ele destaca aqui é a tal da localização, ou localization, e a decolonização da filantropia. A localização basicamente é a ideia de que o recurso que vem de fora da filantropia global para o sul global, para o Brasil,
ele precisa, na sua grande maioria, ficar aqui, né? Ser destinado a organizações que estão no território e não ficar no meio do caminho, nos pedágios e nos processos aí, nos fluxos de recursos. Então é disso que a gente está falando aqui. E isso tem conexão direta com a discussão de decolonização da filantropia. Já falamos sobre isso aqui também. Dançar nessa festa. Bom, alguns números do estudo, né? Afinal, acho que para começar é dizer que é um estudo pioneiro, eles destacam isso, que são talvez um dos primeiros trabalhos desenvolvidos com esse recorte no país, e que isso é muito bom, porque certamente vai abrir espaço para que novos estudos sejam feitos e que joguem luz mais nessa agenda da filantropia comunitária. Precisamos disso sim. O estudo mapeou 31 fundos independentes que atuam no Brasil, sendo atualmente destes 16 já são membros da Rede Como A e 15 não são membros. Interessante, né? 31 fundos de todas as regiões do Brasil, e considerando apenas as organizações que integram a Rede Como A, elas doaram, desde sua criação até 2022, mais de 670 milhões de reais, totalizando quase aí 17 mil apoios a organizações da sociedade civil em suas várias frentes e lutas. Então é bastante recurso, né? 670 milhões e quase 17 mil, digamos, projetos apoiados, vamos chamar assim, né? E quem são essas organizações? Basicamente, organizações independentes doadoras. As organizações essas 31 que integram aí o estudo. Então, organizações independentes doadoras, naquelas áreas que a gente já falou, justiça socioambiental, direitos humanos e desenvolvimento comunitário. Bom, essas organizações envolvem aí desde fundos temáticos, fundos comunitários, fundações comunitárias independentes e etc. Basicamente são organizações fundadas dos anos 2000 para cá. Tem algumas mais antigas, mas grosso modo dos anos 2000 para frente. E elas são, dessas 31, 90% são associações. Associações da sociedade civil clássica ONG aí que a gente conhece. E depois algumas outras são fundações privadas e além de iniciativas sem CNPJ. Então, basicamente são esses 3 tipos de organizações que estão aí no estudo, tá? E elas mobilizam recursos de fontes variadas, desde recurso nacional até internacional, desde recurso público até recurso privado e também recursos de pessoas físicas. Então, um leque amplo aí de fontes de recursos. Quando a gente olha no estudo a distribuição geográfica dessas 31 organizações, a gente ainda encontra uma concentração na região sudeste. 58% da amostra ali está no sudeste, mas com destaque positivo de que o norte aparece em segundo lugar com 23%, depois nordeste com 13%, e aí centro-oeste e sul, para variar o centro-oeste sempre na lanterna, com 3% cada uma. É onde eu estou aqui, onde eu atuo, onde eu estou baseado, né, em Brasília. E se a gente olhar, sempre que tem estudos, mapeamentos, a região centro-oeste sempre fica por último. Seja Censo GIF, seja aqui no estudo da Rede Como A, seja no mapeamento de negócio de impacto e outros mapeamentos. É impressionante. Centro-oeste em último lugar, mas que bacana a região norte, né, concentra boa parte aí da Amazônia Legal em segundo lugar. Isso é muito bacana mesmo. Bom, lista completa dos 31 fundos aí, estão lá no estudo, no link na descrição, recomendo dar uma olhada, vocês vão se surpreender. Tem muita organização lá que a gente, aposto que muitos nunca ouviram falar, que estão fazendo um trabalho de base fenomenal. Bom, para onde vão as doações? Bom, basicamente para apoiar fortalecimento organizacional. Viva, né? Um Viva aqui. 74% das organizações que estão no estudo indicam doar recurso financeiro para fortalecimento institucional. Lembrando que no GIF,
são apenas 16% dos associados que se declaram essencialmente doadores de recursos para terceiros. Aqui são 34% das organizações indicam doar e especificamente para fortalecimento institucional. Bom, na sequência, as doações priorizam ações de gênero e direitos das mulheres e cultura, 48% para cada, e desenvolvimento comunitário, 42%. Impressionante, né? São agendas assim que demarcam de forma mais evidente o campo da filantropia comunitária, né? Acho que é legal destacar aqui. E quem recebe esse recurso? Basicamente, OSCs e coletivos, né? Aquelas que não têm CNPJ, cooperativas, pessoas físicas e outros tipos de organizações da economia solidária e outras. Então, tem uma diversidade de atores que estão se nutrindo com esses recursos da filantropia comunitária e também há uma diversificação de temas apoiados, acho que é muito legal também. E que eu destaque aqui que 51% dessa amostra doa para incidência política. Muito interessante também, não é mesmo? Bom, em relação às 31 organizações mapeadas pelo estudo, na média, elas doam 4,5 milhões de reais. Quase metade, né, da amostra está nesse tamanho médio aí de doação de recursos. É bastante recurso, hein, se a gente for imaginar. Mas tem organizações maiores que doam 25 milhões e tem organizações menores que doam entre 100 e 250 mil ano. Então, só para ter uma base aí, você tem uma mediana e organizações maiores e outras menores. Acho que é legal destacar também, né? Em geral, as maiores, ou seja, as que doam mais quantidade de recursos, e as mais antigas estão no Sudeste. Está aqui a observação, né, mais um da série AVA. Para variar, Sudeste tem mais histórico, né, na agenda, e os players acessam, né, mais financiadores lá na região Sudeste. Bom, doações de organizações da filantropia internacional é um destaque. Essas 31 organizações mapeadas, 43% delas têm como principal fonte de financiamento a filantropia internacional. Os recursos internacionais estão bastante expressivo, né? Elas dependem bastante de recurso internacional. Então aqui é um outro destaque. Vamos lembrar, né, gente? Precisa ir muito longe aqui para lembrar que quais são os financiadores nacionais que topam financiar incidência política. É difícil encontrar, então ajuda um pouco a entender por que o recurso internacional ainda ocupa um lugar importante aqui. Bom, em 2021, essas organizações, essas 31 do estudo, elas repassaram em média de entre 270 e 330 milhões de reais. É um recurso bastante importante, mas se a gente comparar que nesse mesmo período a rede GIF mobilizou 5,3 bilhões de reais, a gente vê que está muito distante, né, desse universo da rede GIF. Lembrando que esse 5,3 bi ele é um número que está bastante inflado em função da mobilização gerada em 2020, fruto da pandemia, tá? Mas mesmo assim é uma distância grande, né? Na média, 300 milhões no ano para 5 bi. Então, é bastante longe, né? Ao teu pedido d'água, venho atender. Ao teu pedido d'água, águas salgadas de mar, algas que param na areia, ondas gigantes crescendo no mar dos sertões da minha cabeça. Acho que um outro ponto para se destacar aqui é que, dentre essas 31 organizações, 71% são híbridas. Ou seja, elas fazem doações periódicas para outras organizações e também executam projetos próprios em seus campos de atuação. E aqui tem um braço tem a ver um pouco com sustentabilidade financeira dessas organizações, mas também com seu histórico. Muitas vezes essas organizações começaram
como executoras de projetos e depois se tornaram um fundo, né, ou uma entidade da filantropia comunitária, se reconheceram nesse espaço. Então elas acabam herdando, né, construindo um histórico de execução de projetos, continuaram com isso e depois abriram, se reconheceram como uma entidade que também pode fazer grant make, pode fazer recurso chegar na ponta. Acho que é legal destacar isso aqui também. Em relação à forma de repasse dos recursos, basicamente se destaca o edital, né? 52%. Depois, apoio direto por meio de fundos ou ações emergenciais, 26%. Carta convite, 16%. E outras aí, né? Tem outras aí, dá uma olhada lá no estudo para entender. A gente ainda vê muita polêmica no setor do edital como sendo uma maneira ainda seletiva, que prioriza certas entidades em detrimento de outras e tal, mas mesmo aqui no campo da filantropia comunitária, o edital acaba sendo, né, uma maneira, digamos, mais democrática, mais justa para fazer os recursos chegarem na ponta, né? Então, acho que esse é um ponto aqui que está colocado. E aí, claro, sempre se busca que os editais sejam o mais acessível possível, que cheguem mais na ponta e etc. Acho que essa é um pouco a ideia, que passa por transferência de poder, né? Acho que é essa a lógica que está por trás aqui dessa agenda. Olhando um pouco nas equipes, né, a maioria, mais de 90% das organizações mapeadas no estudo contam com equipe remunerada, e apenas 6% depende de equipes totalmente voluntárias. Isso é muito bom, né? E que também a maioria absoluta, 89% das organizações respondeu contar com pessoas negras em sua equipe, ou seja, tem muito mais diversidade. Isso é muito bacana. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem desafios, né? O estudo destaca alguns aqui, né? Vou sublinhar alguns que saímos de um governo anterior onde essas organizações sentiram na pele muitas dificuldades, né? De um processo de ataque à democracia, às direitos sociais, a fake news, né, e por aí vai. Isso afetou bastante essas organizações. Ainda há uma compreensão, digamos, torta ou limitada da filantropia comunitária no Brasil, né? Então, em geral, essas organizações não são reconhecidas como agentes relevantes nesse campo. Tem desafios de financiamento, né? O Brasil ainda precisa ampliar e fortalecer a cultura de doação, sobretudo pessoas físicas podendo doar para essas entidades, para esses fundos independentes. E também acho que aqui temos um ponto que eu queria sublinhar, que é desafios internos. São os que aparecem, isso mesmo, desafios internos. Essas 31 organizações sublinhando que suas equipes estão reduzidas e com sobrecarga de trabalho. Acho que aqui é um ponto chave para a gente, que essas organizações estão fazendo um baita de um trabalho de capilaridade de recursos, mas seus times estão com desafios internos, né? E isso passa por não só ferramental, né, capacidade de braço para fazer chegar, mas passa por saúde mental, né? Passa por como que a gente tem sido dado apoio para essas equipes que estão na linha de frente dessas organizações. E aí eu trago aqui, né, mais um áudio do Cássio, que ele comenta um pouco, né? Eu pedi que ele comentasse um pouco mais desses desafios e ele entrou especificamente no tema da sobrecarga das equipes. Vamos ouvi-lo e eu comento na sequência. Bom, o mapeamento deixa muito claro isso, que para mim foi um ponto de atenção, né? Quando a gente aprofunda e mergulha nas entrevistas sobre os desafios, claro que vem mobilização de recursos, mas ao contrário da minha expectativa inicial, que era sempre, né, a questão financeira e os recursos antes, o que mais foi mencionado, o que mais emergiu com força nas conversas foi a questão da sobrecarga, foi a questão da dificuldade de lidar com tanta demanda e também as questões relacionadas à saúde mental e emocional, ou seja, saúde no sentido mais integral. Então, acho que acende um ponto de alerta ali importante. Eu não sou especialista, obviamente, no tema, mas a partir até de diversas reflexões pessoais e profissionais, eu vejo que alguns passos são, primeiro,
essas organizações, todas as nossas organizações, na verdade, né, no campo da mudança social, a gente precisa ter uma clareza da situação interna, né? Eu vejo que cada vez mais olhar para dentro das nossas organizações é fundamental. A gente tem muito esse olhar do impacto para fora, né? Quando a gente faz uma teoria de mudança, a gente sempre está olhando para ações, para iniciativas. Tem um pedacinho pequeno que são os chamados recursos, os inputs, né? E depois todo o resto é para fora. A gente precisa começar a olhar impacto a partir de dentro e entender que o impacto começa dentro de casa, né? Então, ter esse tempo, daí correlacionando com a primeira questão, de olhar para dentro, buscar esse equilíbrio entre tempo, recursos, entregas, ter esse tempo das coisas, das entregas. Por isso acho que foi um aprendizado e nos levou a refletir ao longo desses 2 anos, né? Havia um desejo de a gente, na verdade, lançar antes, dentro de um plano, de um cronograma muitíssimo mais a curto prazo, e a gente foi se adaptando, né? Para que a qualidade não ficasse abaixo da questão, por exemplo, da pressa e do tempo, né? Do cronograma do Excel. Então, eu acho que tem muito também para as próprias organizações fazer um pouco do que foi esse processo de a gente parar ao longo do mapeamento e pensar, será que precisa mesmo correr nesse cronograma? Né? E no fim foi ótimo, que a gente conseguiu fazer com mais qualidade, um documento muito mais robusto do que era o planejado inicialmente, né? E com uma série de aprendizados e com uma análise até mais longitudinal por conta desse processo ter sido mais longo e ter respeitado também o tempo das pessoas, das respostas e tudo mais. Então, olhar para esse tempo das pessoas, dos movimentos é fundamental quando a gente parte dessa perspectiva de também olhar para dentro de casa, né? Ter muita abertura para conversar sobre o tema, né? Abertura de verdade, de se expor, de se colocar num lugar de vulnerabilidade e viabilizar que as equipes possam ter isso não como um sinônimo de fraqueza, mas de solidariedade, de apoio mútuo, e também sim isso faz parte do tal impacto que eu tanto venho falando, né? E aí, a partir dessas conversas genuínas, dessa clareza da situação interna, eu vejo que também é importante diferenciar sintomas de causas, né? Em alguma medida, a gente precisa sim tratar os sintomas, mas precisamos olhar para as causas, e às vezes justamente na pressão do tempo, no corre, no fato de a gente ter se colocado, às vezes de uma forma acrítica ou menos consciente, numa forma de fazer que não é sustentável do ponto de vista de humanidade mesmo, a gente fica cuidando de sintomas e não olha para as causas para mexer de fato onde precisa ser mexido. É difícil, é duro, mas é a minha visão, digamos assim, de como seria melhor lidar com as questões de saúde mental no nosso campo como um todo, e não só para as organizações mapeadas, que são um reflexo, né, desse campo, são um espelho, são parte da sociedade civil. Tudo que a gente vive acaba tendo essa interlocução. E aí eu destaco que tem iniciativas muito importantes, muito bacanas emergindo, e fazer parcerias, trabalhar com elas. Agora me veio o Instituto Ama Psique e Negritude, por exemplo, que trabalha numa perspectiva de interseccionalidade, com foco em raça, né? E muitas das organizações mapeadas faz todo um trabalho relacionado a gênero e raça, por exemplo. O Instituto Ama Psique, eu já tive uma experiência por meio de outro projeto, tem todo um trabalho de cuidado de saúde mental. Então, buscar essas referências, né, também podem apoiar essas organizações ao longo desse processo. E só para fechar, eu diria que o investimento social e a filantropia precisa investir mais nesse tema. Primeiro, acho que precisa investir em algo que saiu nesse mapeamento, que é desenvolvimento institucional, como a principal prioridade desses fundos comunitários, dessas organizações mapeadas. Eu acho que isso tem que servir de exemplo para que a filantropia e o investimento social privado no Brasil, em qualquer parte do mundo, na verdade, também se espelhe nisso, também veja nisso o que é a maior demanda quando você vai fazer a capilaridade, entender o que de fato o território precisa para que ele possa se fortalecer, investir nesse desenvolvimento institucional e
Um outro passo dentro disso é a gente ter a consciência que dentro de DI, de desenvolvimento institucional, está a saúde mental das pessoas envolvidas, como parte disso, parte fundamental, inclusive, para que a gente consiga trabalhar com mais qualidade, para que a gente consiga ir nesse sentido de diminuir as desigualdades, as injustiças sociais. Então, quando a gente conseguir fortalecer essa temática de saúde mental dentro do desenvolvimento institucional, que é um tema fundamental de receber cada vez mais apoio, eu acredito que a gente pode entrar numa espiral virtuosa, digamos assim, que vai viabilizar as organizações ter parcerias como as que eu mencionei, ter o tempo de parar e olhar para si, diferenciar sintomas de causa, enfim, poder respirar para fazer o que sabe fazer muito bem feito. A mente em todo lugar, São Portos dos Santos querida. A mente em meu caminho, a mente em todo lugar, São Portos dos Santos querida. Bom, acho que destacar a fala do Cássio, brilhante, que é, de novo, a gente muitas vezes na atuação das nossas organizações, a gente prioriza demais na teoria de mudança o olhar para fora, né? E raramente a gente olha para dentro, que é justamente esse tema do desafio destacado aqui, né? Que é como que a gente olha para a saúde mental das nossas equipes, né? Como que a gente se organiza internamente para isso. Então, entender que o tal do impacto que todos nós buscamos começa dentro de casa, dentro das equipes, né? E que a gente precisa ter abertura real para conversar sobre esse tema, sem que isso pareça como uma fraqueza, né? Acho que esse é um ponto importante aqui, né? Outro ponto que ele destacou é diferenciar, né, o que é sintoma de causa. Que a gente precisa olhar para as causas que têm gerado ou alimentado essa sensação de saúde mental, essa discussão de saúde mental. Aqui eu abro um parênteses para o link do episódio 102 da Michelle. A gente falou sobre isso, link na descrição, recomendo passar lá depois. Para fechar, acho que o Cássio traz uma recomendação super legal, uma dica, né? Tá aí o link na descrição também, muito legal, uma organização que está fazendo, que tem um trabalho bacana de saúde mental. E também dizer que a importância do investimento social privado, investir em desenvolvimento institucional, considerando que a saúde mental entra aí dentro, ou deveria entrar aí dentro, né? Eu não poderia concordar mais com essa fala do Cássio. E lembrando, de novo, link na descrição, episódio 95 do Armani, onde a gente falou sobre desenvolvimento institucional. Recomendo, passa lá também. Bom, para a gente fechar aqui o episódio, eu trago aqui mais um último áudio aqui da Graciela, e eu procurei provocá-la a que trouxesse mais, na visão dela, quais são as interações, correlações e desafios que existem entre o campo da filantropia comunitária e o campo do investimento social privado. Vamos ouvir a Graciela, eu faço alguns comentários na sequência. A prática da filantropia comunitária é muito diferente do investimento social privado, por várias razões. Em primeiro lugar, porque é uma filantropia voltada para doações, né? Uma filantropia que está voltada para doar para organizações da sociedade civil que atuam nos campos da justiça socioambiental, direitos humanos e desenvolvimento comunitário. Ou seja, há uma luta ali, um apoio à luta por acesso e reconhecimento de direitos. É uma filantropia que está conectada com as bases, é uma filantropia que está pensada com as bases, que está pensada junto com a sociedade civil. Ou seja, há uma conexão importante entre esta filantropia e a sociedade civil. O investimento social privado, sabemos que tem uma ação muito diferente na medida que é uma atuação muito mais de execução do que de doação, né? E quando doa para a sociedade civil, doa de uma forma bastante conservadora, isto é, para áreas como educação, cultura e muito menos para minorias políticas, como, por exemplo, comunidades negras, comunidades indígenas, LGBTIQ+, etc. Ou seja,
vemos que existe um abismo muito grande entre os dois campos. Embora houve muitas tentativas, e ainda existem tentativas de aproximação, especialmente para mostrar para o investimento social privado que é possível fazer outras formas de fazer filantropia, de fazer inclusive investimento social privado, ainda são dois mundos que conversam pouco, né? Que na verdade não existem muitas parcerias, não existe nem sequer o reconhecimento por parte do investimento social privado de poder fazer parcerias com os fundos para poder fazer chegar o dinheiro na ponta. Porque não existe nem sequer esse interesse, né, de poder pensar em apoiar a sociedade civil. Então, acho que estamos numa relação bastante distante, né? Por mais que algumas organizações estão tentando aproximar esses campos, ainda vemos um abismo muito grande nas formas de fazer, nas visões, nas perspectivas e especialmente nas formas de colaboração. Bom, como já falamos aqui, são campos diferentes, investimento social privado e filantropia comunitária. Tem algumas correlações, mas em geral tem diferenças. Nessa questão a gente precisa lembrar que a forma como se repassa recurso, a prioridade no repasse de recurso para determinados tipos de agendas e conexão com organizações de base, acho que essa aí está principalmente o campo das diferenças entre esses dois segmentos. Acho que também destacar que o ISP, né, o ISP, prefere, né, atuar de forma mais híbrida, mas com um braço mais na execução dos seus próprios projetos contra o repasse direto para organizações, enquanto 74% dos membros da Rede Como A repassam diretamente recursos para terceiros. Os associados do GIF revelam que apenas 16% são majoritariamente doadores, né, repassadores de recursos, vamos dizer assim, né. E aí desses 16 são majoritariamente doadores do GIF, 50% são híbridos e 34% são essencialmente executores. Acho que aqui já dá um pouco a diferença deles com os associados membros da Rede Como A. Bom, acho que também para fechar, destacar que sim, ainda são campos que conversam pouco, que ainda precisam avançar nessa interação, e que nesse momento estão no momento de um relacionamento um pouco mais distante. Torço para que consigam reconectar e conversar, porque tem muita potência aí para ambos se conectarem, sobretudo atores do investimento social privado nutrindo mais o campo da filantropia comunitária. Aposto nisso, acho que tem um potencial de transformação efetiva aqui. Bom, agradecer demais aí a Graciela e ao Cássio, que trouxeram aí suas reflexões aqui no episódio, foram fantásticos. Parabenizar o estudo da Rede Como A e todo mundo que está envolvido. Dei o link na descrição novamente, recomendo demais. E para passar a régua aqui, eu destaco alguns pontos de que, primeiro, existe uma tendência de maior conexão entre essas organizações da filantropia comunitária no Brasil com países da América Latina e do Sul global. Acho isso muito bacana. Tem uma aliança socioambiental de fundos do Sul, link na descrição aí para quem quiser saber mais. Acho que tem uma potência interessante. E aí já há esforços para se trocar figurinhas entre atores que estão em contextos similares do Sul global. Muito legal. Sobre as formas de contratação da equipe, né, das próprias organizações e das organizações parceiras, nutridas pela filantropia comunitária, o estudo não fala sobre isso. Eu deixo essa bola no ar para a gente pensar será que a pejotização também é uma realidade por aqui? Acho que essa é uma questão que eu fiquei curioso em saber mais, se a gente pudesse jogar luz em futuras análises sobre esse tema, acho que seria interessante também. Um terceiro comentário aqui quem está cuidando dessas equipes que estão sobrecarregadas, como o Cássio mencionou lá nos desafios, né? Quem que está ocupando esse lugar, né?
acho que também tem um ponto aqui de reflexão, né? Se não as próprias entidades da filantropia comunitária, quais outras que têm cuidado das equipes sobrecarregadas, né? Não só equipes sobrecarregadas, também para esse lado da formação contínua dessas equipes, que é um tema destacado aí no estudo, né? Interessante, né? Bom, e para fechar, acho que a gente tem espaço sim para dar mais visibilidade, né, a essas organizações e à agenda da filantropia comunitária. E eu sou muito afim dessa agenda, acredito muito na potência dessa agenda. E esse episódio aqui são meus 20 centavos de contribuição aqui, numa maneira de tornar, né, dar mais visibilidade a esse estudo, à Rede Como A, aí a todas essas 31 organizações mapeadas no estudo. Tem muita potência ali, gente. Recomendo muito. Então é isso. Agradecer demais de novo ao Cássio, a Graciela, aos colegas aí da Rede Como A, da Ponte a Ponte, todo mundo envolvido. E valeu, gente. Espero que tenham gostado. Se cuidem, um abraço e até a próxima.